perceber quando você está sendo manipulado? Eu sou a Nathalie e eu vim contar o livro 1984 do George Orwell, que mostra estratégias de manipulação do Estado através da mídia estatal. Mas antes, por favor, curte, compartilha, se inscreva no canal. O livro 1984 é um clássico de George Orwell. Ele narra sobre 3 nações distintas, que é a Lestásia, Eurásia e a Oceania, que vivem em constante guerra, essas nações uma contra as outras. O personagem principal é Winston. E o que está falando é mais sobre a nação do Winston, que é dominada por um partido. E este partido tem o Grande Irmão, que é o olho que tudo vê. O Grande Irmão está de olho em você. Se liga. Big Brother Brasil se inspirou, esse nome se inspirou justamente nesse livro, que é o Grande Irmão. O Winston trabalha para o governo. E esse partido principal seria o lugar onde ele domina, seria o lugar onde as condições são melhores. Um pouco para fora, onde tem os partidos externos, ali tem mais pobreza. Ainda mais as pessoas que não são muito colaborativas com o partido. Essas pessoas vivem em extrema miséria. Na segunda parte do livro fala sobre a crise interna do Winston, porque ele começa a discordar do partido de várias formas. Ele começa a discordar do regime de vigilância. E nesse livro explica como que funcionava o Grande Irmão e esse regime de vigilância e a manipulação pela linguagem. Por isso que é muito importante a gente estudar, ter conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a linguagem, através da linguagem, manipula as pessoas. E eu vou explicar como que no livro do George Orwell isso aconteceu. O lema do partido que dominava a nação, que possuía esse regime de vigilância, o lema é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E existia os ministérios. O Ministério da Paz é responsável pela guerra, e o Ministério da Fartura é responsável pela economia. E o Ministério do Amor é responsável pela espionagem e pelo controle da população. Então, as pessoas viviam em um regime de intensa vigilância. O Winston não podia conversar com qualquer pessoa. As pessoas sempre andavam desconfiadas. E os pais muitas vezes lembravam coisas anteriores, mas os seus filhos estavam sendo doutrinados. E os próprios filhos denunciavam os pais para o partido, se os pais falassem qualquer coisa diferente do que o partido prega. Um dia, ele se apaixonou por uma moça. Essa moça era uma militante do partido. Ela era toda a caráter e cartaz, mas um dia ele conseguiu falar com ela. E assim, é muito difícil a comunicação entre as pessoas. Até a questão do relacionamento eles controlam. Mesmo porque ali é um local que o relacionamento é apenas para procriar o suficiente que precisar. Entendeu? Porque até os laços afetivos não é interessante para o partido, porque se formando os laços, uma família, aquilo é uma força, e o partido não quer ter nenhuma concorrência, nenhuma força que prevaleça. Então, até mesmo a união de Winston com essa militante teria que ser às escondidas, e com o risco de haver denúncias. E ele acabou descobrindo que ela se comportava daquela forma para ter privilégios, benefícios do partido. Porque ela sabia que se ela falasse a verdade, tudo que ela pensa, ela poderia ser jogada para fora, como as pessoas dos partidos externos, e ficar na miséria total. Então, ou ser punida. As pessoas que eram punidas, elas eram punidas de uma forma que depois elas vinham com outro discurso, e aquilo lá parecia ser tão verdade, porque parecia que elas acreditavam no que elas estavam falando, mesmo sendo contraditório ao que elas pensavam, porque os traumas eram tão grandes que elas passavam a acreditar naquilo que o partido queria que elas acreditassem.
Toda a parte histórica, documental, era falsificada, era alterada no departamento do Ministério da Verdade, onde o Winston trabalhava, porque nada poderia contrariar o partido. As estatísticas eram alteradas e os jornais estatais publicavam aquilo. Então, muitas vezes eles falavam, nós estamos muito melhores que antes da Revolução, nós comemos mais, tem mais alimento, e as pessoas passavam a acreditar naquilo. As pessoas mais velhas até poderia ter uma comparação, mas as pessoas mais jovens, os filhos, elas não conseguiam ter nenhuma comparação para dizer, não, a gente não melhorou. Então, o Winston, ele tinha uma breve lembrança do passado, então ele via contradições do que o partido falava, do que era pregado no jornal. Muitas vezes o povo, com o mínimo para comer, era a ração humana que dava para as pessoas, mas dizia que aquilo era muito melhor do que no passado, porque no passado era pior e agora é o partido, agora a economia está indo muito bem, está tudo muito maravilhoso. E existia um monitoramento em todos os lugares, nas ruas e até mesmo dentro das casas. Tinha um telão para monitorar as pessoas, para ver se elas estão de acordo com o partido, porque qualquer coisa, alguém do Estado poderia bater na porta dessas pessoas, como já bateram na porta de muitas pessoas. Que nem o Winston presenciou uma denúncia, o filho denunciou o pai, e simplesmente o Estado levou embora, e aí tinha algum tratamento, depois a pessoa desaparecia, nunca mais era visto, ou a pessoa aparecia com um discurso totalmente diferente do que ela acreditava antes, porque ela ficava totalmente de acordo com o partido. E essas telas, o olho que tudo vê, é o grande irmão que está de olho em você. Hoje em dia, a gente vê um paralelo com essa distopia. O George Orwell, ele era um esquerdista que estava decepcionado com o regime stalinista. Ele era um comunista, ele era a favor do comunismo. Ele fez esse livro porque ele estava decepcionado, ele estava denunciando as coisas ruins que estavam acontecendo na União Soviética, no regime stalinista. Só que qual que era o discurso dele? Mas é porque o comunismo não foi plantado da forma correta. Por isso que está acontecendo isso. Porque se tivesse seguido o que o Marx falou, o que não sei quem falou, Lenin, teria dado certo. Entendeu? Então, ele é um esquerdista, não é um comunista arrependido, não. Ele tá denunciando as coisas ruins porque distorceram o comunismo e fizeram um monstro, criaram um monstro. Infelizmente, até hoje, toda vez que tenta se implantar o comunismo, acontece tragédia, as pessoas morrem de fome e são perseguidas. Aí a pessoa fala assim, mas comunismo não existe. Não existe, o que existe é a implantação, é a tentativa de implantação do comunismo, que é essa vigilância é uma concentração de riqueza, que nem o partido. Ali, quem eram os amigos do partido tinha muitos benefícios, mas o povo mesmo, eles tinham lá o Ministério da Fartura para dizer que estava tudo bem, que aquele tanto de comida era o tanto necessário, que não você precisa comer 10 vezes por dia, não precisa se gastar mais do que tem, não precisa ter sonhos, não precisa ter um relacionamento, a não ser que seja necessário, precisa de trabalhadores, então a gente precisa que nasça algumas pessoas para dar continuidade e trabalhar. O grande irmão era o líder do partido, o líder máximo do partido. E ali havia uma era em que a liberdade de expressão era um pecado mortal, mas com o tempo seria uma abstração sem sentido. Por que isso? Porque seria proibido. E aí as pessoas que iriam nascendo não iriam conhecer a liberdade de expressão. Então seria uma abstração sem sentido, seria algo que as pessoas não conheceriam, porque tudo que está no imaginário, se você não consegue pensar sobre algo, você não tem como fazer, você não tem como concretizar. Você só pode falar e fazer algo se isso estiver na tua cabeça. Então, eles começam a colocar o crime-ideia, que é o corte de palavras. Você não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, não pode falar essa palavra. Tal palavra, se você falar, a gente vai remover o seu conteúdo, a gente vai, talvez até haver consequências mais graves. Então, você não pode falar. Então, existe uma censura prévia. Nessa distopia, existia o crime-ideia. Atualmente, nós temos palavras que não podemos falar. O crime-ideia era justamente alguma ideia, alguma palavra proibida.
que seguiria nesse ritmo que eu tô falando, que com o tempo seria algo impossível de acontecer. Por isso que existe a manipulação pela linguagem. A gente viu nos últimos tempos jornalista dizer: a economia despiorou. Opa, despiorou. O despiorou, porque assim, quando você fala em melhora, você pensa em ascensão. Mas como eles não queriam que as pessoas pensassem em ascensão no governo do Bolsonaro, eles disseram despiorou, para dizer que estava ruim, para não dar crédito em nada positivo. Outra coisa que eles fizeram de manipulação da linguagem era que toda vez que eles falavam sobre algo bom, que foi medida do Bolsonaro, que é do governo do Bolsonaro, eles não atribuíam ao Bolsonaro. Eles não davam crédito ao Bolsonaro. Eles davam crédito ao governo. Como se o governo não fosse do Bolsonaro. Entendeu? Por quê? Porque aí tira da sua cabeça que teve algo bom. Fala despiorou para evitar falar que teve algo bom, né? E não atribui o crédito. Quando acontecia alguma coisa ruim do governo, quando alguma coisa ruim, alguma decisão, aí atribuía a pessoa do Bolsonaro. Por quê? Porque era para ligar coisas ruins ao Bolsonaro e coisas boas ao governo de forma abstrata, para você não pensar que o Bolsonaro fez algo de bom durante o governo. Outra situação de manipulação da linguagem é a palavra machista. Eu posso falar, eu gosto de machismo. Essa frase seria: eu gosto de atitudes de macho. Porque machismo é atitude de macho. Mas, como eles trocaram o significado, a palavra macho, tá aí a palavra macho, tiraram o significado de dentro, né? Tiraram o significado e colocaram o significado de sexismo. Então, quando eles vão falar sobre sexismo para você, eles falam machismo. Por quê? É para atribuir coisas ruins aos homens, como se apenas os homens pudessem ser sexistas. Sendo que o sexismo ele pode acontecer também da parte da mulher, porque a mulher ela pode viver situações que ela pode se prevalecer sobre um homem por causa do seu sexo. Por exemplo, as falsas acusações. Quando acontecem as falsas acusações, como a maioria acredita mais nas mulheres, e se isso é mentira, a pessoa está se prevalecendo pelo sexo. E a outra pessoa está sendo jogada como culpada justamente pelo seu sexo. Então, está sofrendo de sexismo de alguma forma, porque se aquele homem que sofreu uma falsa acusação fosse mulher, não estaria passando por aquilo. Esse é um exemplo de manipulação da linguagem. Aí tem os mais. Quando você outra coisa, mais. Quando você vai dar uma notícia boa, você fala: melhorou tal coisa, mas não é bem assim. Distribuiu terras, mas falta muito. Fez lá 70 leis lá para mulheres, mas é machista. Então, existiu essa manipulação. E eu estou dando esses exemplos, mas é em todas as esferas da vida, não apenas política, no pessoal. Quando eles vão falar, por exemplo, policial, bandido. Um está na categoria de policial, outro está na categoria de bandido. Se você fala homem, o policial é o quê? Um homem. Quando eu estou falando o policial é um homem. O bandido é outro homem. Aí na manchete está escrito assim: policial atirou em homem que suspeito de tentar assaltar uma senhora com arma. Em homem armado suspeito de assaltar senhora. Então coloca como policial. Só que o homem que tentou assaltar, ele não é colocado como bandido. Mas o que um homem com uma arma tenta assaltar uma senhora, o que ele é? Um bandido. Então é policial, atirou no bandido. Não é policial, atirou no homem. Só se fosse colocar homem, atirou no homem. Aí seria na mesma categoria. Mas eles mudam essa categoria justamente para poder manipular pela linguagem. Para você pensar: nossa, o policial atirou num homem. Aí você pensa num homem comum, você pensa num cidadão, você pensa no inocente, você pensa numa pessoa que estava no lugar errado, na hora errada. Mas muitas vezes não é bem assim. Mas aí é jogado desta forma. Então, muitas vezes você vê na mídia falando: a pérola que eu vi foi falar que o aumento... Porque assim, quando estava com a gasolina alta na época do Bolsonaro, então eles fizeram toda uma demonstração do efeito cascata. A mídia, o consórcio midiático, fez toda uma demonstração do efeito cascata, que o aumento da gasolina vai aumentar, porque tem os transportes dos alimentos, transporte dos materiais, de outros produtos, e aí vai aumentar tudo. Vai falar pra você é pobre, você vai se lascar porque por culpa do Bolsonaro, você vai pagar tudo caro e não sei o quê. Mas quando teve o aumento na época do descondenado, agora o aumento,
e ainda voltaram os governadores, muitos governadores voltando a cobrar lá o ICMS depois daquele acordo que tinha feito. Também tinha prazo, não lembro muito bem. Que, pra não dizer, eles não falaram sobre o efeito cascata, pra poder manipular você, eles falaram assim: o aumento da gasolina, ele vai prejudicar mais os ricos, porque pobre não tem carro. Quem tem carro é rico. Pobre não tem carro. Primeira coisa, quem tem carro é muito pobre tem carro. Muito pobre tem carro. Acho que a gente vê por aí a quantidade de carros que tem. E outra coisa, quando diz que só vai prejudicar rico, como? Se os alimentos não saem andando sozinho. Precisa de transporte, precisa de gasolina. Entendeu? Então, quer dizer, ao invés de explicar o efeito cascata, que explicaram antes, para poder atribuir um monte de coisas, todos os problemas ao Bolsonaro, para poder deixar com imagem negativa, quando foi com o descondenado, eles fizeram essa passada de pano. E quando um fala uma coisa, eles falam que mentiu, que fez uma fake news. Agora, quando o descondenado faz alguma coisa, eles falam que foi... eles são mais sutis, eles falam errou, cometeu gafe. Então, para um lado, quando uma pessoa de um lado erra, eles falam que a pessoa cometeu fake news, flagrante, perpétuo. E para o outro lado, é gafe, é erro. Então, o livro de George Orwell mostra como que é essa manipulação. É por isso que eles estavam tentando acabar com a escola cívicos militares, porque ali muitos jovens conseguem aprender por causa da disciplina, já que em muitas escolas a gente não consegue nem se concentrar. Eu já estudava em escola pública, tinha dias que estava tanto barulho, que era impossível de me concentrar. E mesmo no silêncio já é difícil a nossa cabeça, a gente é ansioso. Por isso que eles não têm interesse em resolver essa questão, né, dos analfabetos funcionais, o fato de ser apenas 12% dos brasileiros proficientes em português, e a gente está sempre nos piores resultados nos testes internacionais juntos a países africanos. Por quê? Porque pela educação, as pessoas, eles não têm interesse em pessoas inteligentes, pessoas com conhecimento. E assim, não é o conhecimento uma coisa pronta. Porque assim, quando você é preparado para a vida, para você ter uma base e ali você destrinchar a sua vida sozinho, é isso que tem que ser. Não é uma coisa pronta. Mas não, eles não ensinam a pessoa a se preparar, eles não dão a base, não investe na base. E eu falo de investimento, não estou falando só financeiro, não. Eu estou falando no método, né? E fazer acontecer, porque muitas vezes, na teoria, nós vamos fazer isso, mas na prática não acontece. Não está acontecendo porque... E eu não estou nem falando assim que é culpa do professor, porque muitos professores têm muito boas intenções e sofrem nas mãos de alunos. A gente vê alunos batendo em professores, mas é tudo uma questão deles pegarem firme nessa parte que é defasada, mas não tem interesse, porque o único interesse que tem é fazer as pessoas aprenderem o que o partido quer, aprenderem o que uma linha de pensamento quer, o que os políticos querem. Eles não têm intenção em criar pessoas inteligentes. E aí eles vão usar todo o consórcio midiático para manipular você, eles vão usar as universidades, a escola, para não deixar os seus filhos aprender a se virar sozinho e virarem pessoas, apenas pessoas úteis para o partido. Observa o que eu estou falando, observa esse livro, leia esse livro, e veja se não tem semelhanças com muitas coisas da vida real. E eu falo de forma geral. É por isso que nós temos que ser independentes. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que a gente tem que procurar estudar. Porque não é para concordar nem com um nem com o outro. É para você ter o seu pensamento, as suas ideias. É claro que isso é impossível de forma 100%, mas eu falo de uma certa independência. Para você ter uma certa independência, para não deixar se manipular e ter compromisso com a verdade. Porque hoje tem muito jornalista que tem compromisso com a ideologia, com o partido, e não tem compromisso com a verdade. Mais importante que uma ideologia, que uma linha de pensamento, é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou a ideologia, eu sou o partido. Ele falou a verdade. Então, ele fala na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que é muito importante o compromisso com a verdade, não deixar-se manipular. Por preguiça de estudar, por preguiça de ler, por preguiça de procurar a verdade. Entendeu? Muito obrigada, espero que tenham gostado e espero que leiam o livro também. Curte, compartilha, se inscreva no canal.